Dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles. Se alguém negar isso, tá mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Você pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento, né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que viviam aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não tem ninguém aqui, tá todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Gostaria de agradecer aí o espaço também, os realizadores. E agradecer ao nosso ilustre convidado, Fernando Penteado, velha guarda da Vai Vai. É uma das famílias mais tradicionais aqui do samba, aqui do bairro, e tem uma história muito boa para contar pra gente. A ideia de fazer essa conversa aqui com a comunidade, com vocês, justamente se dá no dia 20 de novembro, né, esse mês da consciência negra. O projeto Negros do Bexiga tem como objetivo resgatar a história do povo negro aqui do bairro, através de personagens e de moradores que de alguma forma tiveram a sua vida influenciada pelo Bexiga e influenciaram na construção desse bairro no que ele é hoje. Eu sou Fernando Penteado, filho e neto de fundadores do Vai Vai, entendeu? Nascido aqui nesse bairro do Bexiga, né? Nasci e me criei aqui. E sou Vai Vai desde nascença, dormia em cima de pano, preto e branco. E hoje eu tenho 73 anos de idade, desfilo no Vai Vai há 68. A minha trajetória mesmo na escola era de compositores. Então eu sou compositor também, estou emprestado para ser presidente do Conselho Deliberativo, acumulando o cargo de diretor cultural. O meu avô veio de Amparo, né? Que lá em Amparo ainda tem os tradicionais penteados em Amparo, né? Que nós negros nós não temos nosso sobrenome, né? Nós temos o sobrenome do fazendeiro, daquela pessoa que contratou lá atrás, né? Então esse negro é o negro dos penteados, esse negro é o negro dos Ferreira, e assim que foi pego. E o meu avô veio de Amparo, a minha avó de Campinas, né? E vieram para cá. O meu avô chegou aqui no Bexiga em 1895. Dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu?
Eles chegaram, começaram a chegar aqui em 1850, né? Chegamos aqui em 1600 já tinha alguma coisa para cá. Você entendeu? Mas depois os italianos chegaram, foram trabalhar na lavoura, né? Não se adaptaram na lavoura, aí voltaram para a capital e alguns ficaram aqui no Bexiga, que aqui são os calabreses, né? Que estão aqui no Bexiga. E eu costumo dizer que essa junção, né, do italiano calabrese, somente o calabrese, com o negro, é uma coisa que não deu certo, né? E não deu certo assim porque se amarrar minha mão eu não falo, né? Porque a minha mãe é filha de italiana, a minha mãe é filha de calabrese, entendeu? E assim, não deu certo porque o negro, né, o italiano, né, não fala alto, né? E o negro também não fala alto, né? O italiano não gosta de comida pesada, né? E o negro também não gosta de comida pesada. O italiano não gosta de festa, né? E o negro também não gosta de festa, entendeu? Então eu acho que essas coisas assim foi que já agora uma coisa que isso o melhor de tudo é que essas duas raças são matriarcais, né? O negro tem as pretas velhas que bota dentro, o negrão pode ter 3 metros de altura, ela bota dentro do negão, e o italiano tem as mamas italianas. E eu tive as duas, né? Minha avó por parte da minha mãe e minha avó por parte de pai. E era um furdunço só, mas era muito gostoso. Então essa convivência aqui com os italianos negros, o Bexiga é gostoso que não tem preconceito, entendeu? O preto e o branco aqui convivem normalmente. Se for de preconceito é uma coisa idiota, né? Uma coisa horrível. Mas aqui no Bexiga não existe. No meu bairro não existe isso. Pela convivência, né, centenária dos italianos com os negros. A gente convive muito bem. Às vezes até fala assim, nós, né, latimos, se for o caso. Mas quem morde são esses branquinhos que vocês estão vendo aí, que os branquinhos italianos são pior que negros. Principalmente o calabrese, né? O calabrese é o negro italiano. Eles mandaram para cá e teve a fusão. Porque o Bexiga, ele é o bexiguento, né? Muitos moram no bairro, alguns vivem no Bexiga. O outro é Bela Vista, é aqueles pessoas que estão chegando no momento e tal. Então, eu sou do Bexiga. Agora, quando você vê a pessoa falar, vou lá para o Bexiga, entendeu? É o que nós somos, sabe? E tudo junto, tudo misturado, falando com a mão. Até o final da década de 70, você sabia, a gente ia para os outros bairros, eles sabiam que a gente era do Bexiga, porque a gente falava meio cantado, falava meio italianado ainda, entendeu? E falava, então é isso, né? Porque eu em casa era assim, entendeu? Minha casa, e os cortiços que tinha, não era cortiço negro, era cortiço de italiano e negro. Então, imagina que num domingo, aquelas macarronadas todas espalhadas. É muito gostoso. O bairro do Bexiga, para mim, é a extensão da minha casa, entendeu? É a sala de casa, é o quintal de casa. Hoje eu não moro mais aqui, né? Eu moro lá na Zona Norte, no Parque do Chaves. Mas se quiser se esconder de mim, não, fica em casa, que eu minha mulher está aqui, meus filhos estão aqui, a minha filha é porta-bandeira. Então a gente vem todo mundo pro samba mesmo. Mas o Bexiga é uma extensão de casa. A gente, quando a gente está vindo para cá de carro, a gente passa ali a Praça da Bandeira, a gente tenta falar, mudou o ar, né? A gente está entrando normalmente em casa, qualquer esquina que a gente é conhecido. Então o Bexiga, para mim, é a sala da minha casa. O Bexiga aqui hoje, como todos os outros bairros, mudou muito, né? Já não se é aquele que eu tinha, que era tudo paralelepípedo, né? Tinha o trilho do bonde. Há uns 3 anos atrás, eu estava aqui no Bexiga, como sempre. Estava ali em cima na 13 de maio, eu estava descendo na 13 de maio, a Sabesp estava fazendo um trabalho, estava furando a rua. Um encanamento, estava normal, aquele trabalho normal. Aí eu vi uns paralelepípedos. Eu falei, nossa, né, eu lembro disso aqui, né? O meu pai foi calceteiro, né? Calceteiro é aquelas pessoas
que punha os paralelepípedos. E ele trabalhou nessas ruas do Bexiga como calceteiro. Olha, de repente, um desses paralelepípedos, meu pai colocou, eu levei para casa, minha mulher me xingou. Eu peguei 2 paralelepípedos, levei para casa e falei, isso é o Bexiga antigo, é o Bexiga que eu conheci. Nessa parte que nós estamos aqui, onde está a escola ensaiando, aqui tem o rio Saracura, que é encanalizado aqui embaixo. Né? E a gente fala, alguns sambas nossos, que a gente fala, né, o vai do Bexiga, orgulho da Saracura, né? Porque é o rio chamado Saracura. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. Juntos somos um só. Ancestralidade tem, é ruim pra desatar um nó. Ninguém solta a mão de ninguém. Lavadeiras batem roupas no rio. Saracura. Finalzinho do século XVIII, século XIX, a Avenida Conceição, a Avenida Consolação, era a Estrada da Consolação. Então, os tropeiros vinham para trazer as mercadorias para vender, eles paravam ali na Praça da Bandeira. Se você sair do metrô em Angabaú, tem um bebedouro lá assim, grande. Ali eles paravam, ali era para os cavalos, amarravam os cavalos, o bebedouro, e vendiam de tudo ali, né? Vendiam de um tudo ali. Pode mandar parar. Vendiam de um tudo ali, sabe? E vendiam até escravos. Entendeu? Então, muitos daqueles escravos, imagine você olhando da Praça da Bandeira para cá sem nenhum prédio. Então, era uma relva só, né? Eles fugiram de lá, e vinham aqui para o Alto do Caaguaçu, que é a Avenida Paulista. Né? Se você ficar na Brigadeiro, no meio, você vê quem sobe e quem desce. Não é isso? E eles fizeram o quilombo da Saracura, justamente para se proteger. Né? Porque os quilombos era feito na parte alta, que era para eles verem quem vinha pela frente e pelas costas. E aonde tinha água. Nessa parte aqui, tem muita nascente. Muita nascente. Né? Até no fim daqui da rua, tem lá o pessoal lavando o carro com água de nascente. Na Conselheira do Carrão, nós, moleque do meu tempo de infância, 5 horas da tarde, era um monte de neguinho, tudo de cuequinha, e uma mãe disponível para lavar todo mundo na bica, tem uma bica. E lavava Lavava os pretinhos tudo. Cada dia era uma mãe, uma semana, né? Chegava ali e ela tomava banho. Um dia chegava em casa e era assim. Então, o Bexiga era muito gostoso, muito romântico. E com sabe, tudo vai se transformando, vai se mudando. E hoje o Bexiga está aí. As 2 coisas que seguram o bairro chama-se Vai-Vai e Nossa Senhora Quiropita, que é a quermesse da Quiropita, né, que tem todo agosto, e a escola que está aqui até hoje. São 2 coisas que seguram o bairro. Se isso, um dia sair daqui, que isso não vai acontecer nunca, o bairro acaba. Agora, essa história de pai querer pagar a nossa história, isso é bem verdade, porque eu digo assim, se o Aleijadinho fosse dos olhos azuis, o barroco seria considerado, o que ele faz o barroco, já é mundialmente conhecido, mas seria muito mais, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? O que nós fazemos aqui no Bexiga? Somente no Vai-Vai. Qualquer garotadinha que você vê aí, de 6, 7 anos, que sabe, canta samba do Vai-Vai de 1928, 1930. Nós perpetuamos, nós não deixamos. O que eu vejo aí fora, né, sabe, nas novelas, a gente vê os escritores, agora estão colocando alguns negros de protagonista da novela. Mas você percebe
que eles nunca colocam um casal negro. É uma negra que namora com um branco, ou é um branco que namora com uma negra. Eles não fazem uma família negra. Porque isso, se fizer, vai estimular, entendeu? A família negra também. Eu posso isso. Falando dos Estados Unidos, lá é bem diferente. Lá eles convivem juntos, entendeu? Qualquer filme, qualquer coisa tem. Eu estava agora, está tendo agora na Globo, o seriado 24 Horas, que voltou, não é mais como que era, mas hoje é um negro protagonista. Então eles não têm medo de arriscar, eles não têm medo de jogar. Porque o que vai se fazendo? Vai se formando famílias nesse sentido. Agora, você vê a televisão, você não se vê, entendeu? E a nossa história, quem escreveu a nossa história foi o branco, entendeu? Então ele conta do jeito que ele quer. O nosso, que eu estava falando ali no começo, o meu sobrenome, Penteado, eu honro esse sobrenome. Vem do meu avô, mas é sobrenome de um português. Porque assim que nós chegávamos aqui como escravo no início do século XVI, a primeira coisa que eles faziam é apagar seu nome. Você já não é mais fulano. Aí aquele português que te comprou, você já era o escravo do Ferreira, você já era o escravo do Madeira. Então, e aí já acabou sua identidade. E isso que nos fere hoje, entendeu? Eu tenho um projeto que eu já conversei muito com o pessoal aí, de política. Que tal se nós, negros, cada família nossa, né, colocasse no sobrenome um nome africano? Entendeu? E isso custeado pelo próprio Ministério da Justiça. Porque aí não teria problema de você provar que você é negra. Fazer cota. Tem que levar foto de pai, de mãe, aquela coisa toda. Alguns se pintando para pegar uma cota. Agora, se você pegar uma lista de 20 nomes, você não sabe quem é o negro. Mas você sabe quem é o italiano, você sabe quem é o português, você sabe quem é o francês. E a gente, nós não sabemos. Você percebe? Então, isso vai ter que acontecer um dia, para que a gente possa realmente ser reconhecido. Tem muitos livros que a gente fez, muitas histórias são contadas, mas é contada pelo branco. E ele conta do lado dele. Não conta realmente o que aconteceu com a gente, né? Na libertação da escravatura, quando nós somos libertos lá em 1988, Princesa Isabel, aquele negócio todo, né? Mas na Constituinte de 92, porque ali foi quando foram libertos, os donos de escravos queriam indenização. Porque eu perdi, eu comprei, agora eu não tenho dinheiro para indenizar. Aí foi aonde que queimaram todos os registros nossos. Mas queimou, aí nós se perdemos mesmo, que até então tinha um registro. Queimou para prova que você tinha aquele negro, então você não podia provar. Aí na Constituinte de 92, dentro do bojo da justiça, lá, tinha vadiagem, porque o negro não queria trabalhar mais, de graça para o branco. Mas aí começou a apodrecer as coisas. Aí puseram o delito de vadiagem, que era quem não tinha trabalho e quem não tinha casa. Quem que não tinha trabalho e quem não tinha casa naquela época? Era o negro. Então ele foi obrigado a voltar a trabalhar de graça, para não ser preso. Entendeu? Tudo isso é histórico. Tudo isso está chegando na gente hoje ainda. Entendeu? Nós éramos proibidos na escola. São poucos passos que dão para a gente contar a nossa história, entendeu? E essas outras pessoas que vocês estão entrevistando, cada um tem sua história para contar, história de vida. Eu estou contando para vocês aqui a minha história de vida, tá? E esse meu legado eu trago para meus filhos, eu trago para meus netos, e eles se conhecem sem distinção. Nós somos seres humanos, temos que viver junto. Temos que viver junto. Não é ir para lá e para cá. Agora você faz o seu caminho, entendeu? O seu caminho é esse. Agora tem que viver junto. E isso é muito mais importante ainda, porque hoje aquele quilombo está se perdendo um pouco. Nós ainda estamos aqui, firme e forte, entendeu? Que é uma grande resistência negra em São Paulo, no centro de São Paulo, e nós estamos aqui a duras penas. Veja que nosso ensaio, costumávamos começar o ensaio 18 horas e até às 11, agora é até às 8 da noite. 8h05 já tem multa, entendeu? Mas nós estamos aqui. Já queriam nos dar quadra nas marginais da vida, aquela coisa toda. Nós estamos aqui.
Nós estamos de resistência aqui, entendeu? Porque se a gente largar isso aqui, sabe, eu não sei o que acontece, porque ainda a safra antiga está aqui. E essa garotada que está vindo aí, a cabecinha deles, será que eles vão acompanhar? Eu vejo muitas coisas assim que tinha antigamente, né, que o pai deixou para o filho e acabou. Que o pai trabalhou muito, formou o garoto, é o médico, advogado, engenheiro, aí ele larga, acaba. E a gente não quer que acontecesse com a nossa escola. E não vai acontecer nunca, porque, né, faz 90 anos, nós temos menininha para mais 90 anos e assim vai. Quem pisa no chão de Bexiga já sente o imenso prazer de estar no reduto de Banga. Orgulho de todo sambista, Bexiga é o berço sagrado do samba paulista. Bexiga é o berço sagrado do samba paulista. Quem não conhece o Bexiga não sabe o que é bem viver. Ser sambista do Bexiga é um privilégio para descrever. Ó Madonna Quirupita, dá-me a sua proteção, para que o samba no Bexiga nunca perca a tradição. É quem pisa no chão de Bexiga já sente um imenso prazer de estar no reduto de Bamba. Orgulho de todo sambista, Bexiga é um berço sagrado do samba paulista. Bexiga é um berço sagrado do samba paulista. Quem fala mal do Bexiga é melhor ficar esperto e olhe de um lado para o outro para ver se não tem vai-vaiense por perto. Ser Bexiga é ser vai-vai, ser vai-vai é algo mais que me enaltece, algo mais que me enaltece, me enriquece, me satisfaz, ou quem pisa, esse é o Bexiga. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum, Bexiga vai estremecer, onde o pesado chegou. Muito obrigado, hein? Muito bem. Eu estou reclamando só. Axé.